Jogador é oferecido ao São Paulo. Cobrança em reunião no Tricolor. Tem informação aí também sobre renovação de contrato de jogador. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Então vamos embora aí para as notícias do São Paulo. Vamos embora aí para mais um vídeo. Hoje tem Tricolor em campo. Jogo importantíssimo. Red Bull Bragantino e São Paulo. São Paulo precisando voltar a vencer, que não vence tem muito tempo. Né, cara? Aí jogo dificílimo, né? Rapaz... Tava ontem aqui de boa em casa, eu fui assistir o jogo do Vasco contra o Independente Del Valle, né? E o Del Valle meteu 4-0 para cima do Vasco, fora os ameaços, né? Teve chance para meter mais do que 4 gols aí ontem, né? E esse time do Vasco atropelou, irmão, amassou, passou o carro, passou o caminhão, humilhou o São Paulo dentro do Morumbi, né? Que foi o último jogo aí antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Foi 3-0, 3-1, né? O Rian fez um gol no finalzinho ainda. São Paulo foi humilhado. São Paulo conseguiu a proeza de ser humilhado pelo time do Vasco, do Fernando Diniz, né? O Vasco já perdeu pro Botafogo no final de semana e ontem tomou aquele amasso o Independente Del Valle, né, cara? Pra você ver o nível que o São Paulo tava. Não que melhorou muita coisa, né? Mas quando eu falo o nível que tava é porque o técnico era o Zubeldia ainda. E agora não é mais, né? Mas olha, eu vou falar um negócio pra vocês, viu, cara? São Paulo tá na situação que tá no Brasileiro, entendeu? Pelos jogos ridículos que vinha fazendo, porque o time conseguiu, irmão, ser amassado por aquele time do Vasco que a gente viu em Campo Mourão. É um negócio inacreditável, né? Inacreditável aí a proeza que o São Paulo fez de ser humilhado pelo lado. Foi que, pô, perdeu no Morumbi, que já é algo muito grande. Mas não, o time perdeu, irmão, bem perdido, né? Naquele jogo lá, que foi 3-1. Um negócio bizarro, cara. Tem algumas coisas que realmente não dá para entender, né? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. Vamos comentar aqui com vocês sobre o acordo que o São Paulo fez com o Santos, porque vocês já viram aí, né, cara? O São Paulo fez um acordo com o Santos, para o Santos jogar alguns jogos no Morumbi e o São Paulo também jogar alguns jogos lá na Vila Belmiro. Teve algumas pessoas que não entendeu, né, aí o objetivo aí do São Paulo fazer esse acordo. O próprio Santos também depois já tinha anunciado de forma oficial. O Globoesporte.com traz aqui alguns detalhes do acordo, né, para a gente entender mais aí como vai funcionar esse acordo aí, ó. O São Paulo vai ter aí ou no caso já tem, né, porque o acordo foi fechado. O São Paulo tem uma autorização prévia para atuar na casa do rival em caso de shows ou outros eventos no Morumbi. Porém, ainda não tem nenhuma previsão de usar o estádio. Tá? Então, o motivo do São Paulo fechar com o Santos é bem óbvio. É quando tiver shows no Morumbi, a gente vai ter que jogar outro estádio. E no caso, o São Paulo jogaria na Vila Belmiro. Vocês vão lembrar muito bem, né, que esse ano mesmo o São Paulo já jogou jogos aí no Mané Garrincha, né, contra o Velo Clube, contra a Inter de Limeira, né, porque estava tendo shows no Morumbi. Ano passado jogou também contra o Corinthians no Mané Garrincha. Jogamos contra o Vasco lá em Campinas, né, no estádio do Guarani, vocês vão lembrar disso. Então, o objetivo do São Paulo com essa parceria, né, com esse acordo com o Santos, é jogar na Vila Belmiro quando tiver shows no Morumbi. Aí alguns pontos, ó. Por que o São Paulo fechou o acordo com o Santos para jogar na Vila? O São Paulo analisou outras possibilidades de acordo, mas viu a Vila Belmiro como a melhor opção por alguns motivos. A qualidade do gramado, a proximidade com o São Paulo, tá? A conservação do estádio, né, como arquibancada e vestiário, e também a falta de opções no mesmo nível, tá? Então o São Paulo aí avaliar alguns pontos, né, cara? Qualidade do gramado, arquibancada, vestiário, aí, né, cara, foi aí um dos motivos que fez o São Paulo fechar esse acordo com o Santos. O blog do São Paulo trouxe até um ponto que é importante: o São Paulo não queria se deslocar para Brasília de novo, né, cara? Melhor o São Paulo jogar em Santos, né, sair de São Paulo para jogar em Santos na Vila, do que ir para Brasília jogar no Mané Garrincha. Você pode entender que a logística também aí é melhor, né? Esse foi um dos pontos, um dos fatores que fez o São Paulo também fechar esse acordo aí com o Santos, tá bom? E o gramado da Vila Belmiro é bom, né? Acho que não costuma ver ninguém reclamando do gramado da Vila Belmiro aí não. Outro ponto que é importante: o acordo ainda prevê que os clubes terão que pagar pelo uso dos estádios, tá? Então o Santos vai jogar no Morumbi, vai ter que pagar a quantia para o São Paulo, e quando o São Paulo for jogar na Vila, o São Paulo vai ter que pagar a quantia para o Santos. Provavelmente, né, o Jean trouxe informação de valores, mas
é óbvio que vai ser o mesmo valor aí, né? Vai depender de quantos jogos o São Paulo vai fazer lá, quantos o Santos vai fazer aqui. O acordo aí, né, que estava previsto era que o Santos mandaria 3 jogos no Morumbi e o São Paulo também mandaria outros 3 na Vila Belmiro, né? Então, são detalhes aí desse acordo que o Globoesporte.com traz aí para deixar ainda mais claro, né, esse movimento aí do São Paulo junto com o Santos, tá bom? Alexander Vieira. O atacante chileno Gonzalo Tapia chegou em solo brasileiro na última segunda-feira. Passou por exames médicos nesta terça-feira e deve ser anunciado hoje, na quarta-feira, tá? Então vamos ficar na expectativa aí, porque hoje ele deve ser anunciado, né? Já fez exames aí, já assinou o contrato, e ele deve ser anunciado aí hoje ou amanhã. Hoje tem jogo, né? Hoje tem jogo. Talvez por esse motivo o São Paulo não anuncie o Tapia hoje, né? Mas hoje ou amanhã, no máximo, o São Paulo deve estar anunciando aí a contratação do Gonzalo Tapia, né? O blog do São Paulo traz informação que o São Paulo também já está trabalhando aí para ter ele no banco no jogo contra o Corinthians no final de semana, né? Lembrando que ele tem que ser registrado ainda no BID da CBF, né? Para depois aí poder estrear pelo São Paulo. Então, pode ser, né, que sábado contra o Corinthians ele já esteja no banco de reserva de sendo opção para o Crespo aí, né? Vamos aguardar, tá bom? Vamos seguindo aqui, meu parceiro, vamos mudar de assunto e bora falar sobre Cria aí de Cotia renovando o contrato. Segundo o Globoesporte.com, o São Paulo está perto de acertar a renovação de contrato com o atacante Gustavo Miranda, que tem 18 anos de idade e que atualmente faz parte do elenco sub-20. Ele tem como dos seus agentes o ex-volante Fábio Simplício, que fez bastante sucesso aí no São Paulo. O jogador tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de maio de 2026 e deve assinar um novo contrato por mais 2 temporadas nos próximos dias, tá? Então tá aí o Gustavo Miranda, né, atacante aí, 18 anos, tá perto de acertar, né, cara, sua renovação de contrato com o São Paulo. Olha só isso aqui, ó. No ano passado, tá aí, no Sub-17, o Gustavo Miranda marcou 27 gols e ele estava incluído no grupo campeão da Copinha deste ano. Porém, sofreu uma lesão no pubis em janeiro durante a competição, tá? O São Paulo foi jogar essa Copinha desse ano que o São Paulo foi campeão, né, com o Lucas Ferreira, com o Matheus Alves, com essa geração aí que foi campeã. O São Paulo foi jogar essa Copinha com muitos desfalques, né, cara? Tinha vários jogadores de São Paulo aí que estavam aí no elenco, né, para jogar a Copinha e tiveram lesões graves aí. Teve também, se não me engano, foi o Guilherme Batista, que é volante, não sei se estou confundindo o nome dele, mas tinha um volante também que era muito promissor, né, que é o Fumaça, entendeu? O Gustavo Miranda também acabou se machucando ali durante a competição em janeiro. Então o São Paulo teve alguns jogadores aí que eram para estar no elenco, né, mas por motivos aí, né, físicos, lesões, acabaram não ficando. Então aquele time era para estar mais forte ainda, né? O Igor Felisberto foi para a seleção brasileira e depois acabou se machucando e voltando, né? E o Gustavo Miranda, né, não jogou esse ano porque se machucou, mas deve estar na Copinha do ano que vem de 2026. Ele está perto de acertar a sua renovação com o São Paulo, tá bom? Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, rapaz, e bora falar sobre o mercado da bola, porque o negócio é o seguinte, ó. Temos aqui informação, tá, sobre o Kevin, tá? Acho que é assim que é o nome dele, né? Kevin Andrade, que é aí o atacante do Fortaleza, o atacante venezuelano do Fortaleza. E o Jorge Nicola trouxe a informação em primeira mão, tá? O Nicola mais uma vez tendo informação aí, a galera, pô, o Nicola tá acertando uma atrás da outra aí do São Paulo Nicola, né? E depois o blog do São Paulo trouxe aqui mais alguns detalhes, tá? E da avaliação que foi feita do São Paulo em relação ao Kevin Andrade, ó. O jogador foi oferecido, mas o São Paulo não se animou com o atacante. O São Paulo não se animou com o nome de Kevin Andrade, atacante venezuelano do Fortaleza, apesar de ele ter sido oferecido ao clube por meio de seus empresários. Mesmo com expectativa de análise pelo técnico Hernan Crespo, a diretoria optou por não avançar nas conversas. A decisão veio após breve discussão interna, com a avaliação de que a posição está muito bem servida no elenco atual e que o investimento, que seria cerca de 6 milhões de dólares, né, caso fosse em compra definitiva, não seria interessante neste momento, tá? Então foi a informação que trouxe aí o blog do São Paulo, tá? O Kevin Andrade do Fortaleza foi oferecido,
né? Mas a diretoria do São Paulo conversou, ele teve uma conversa breve e os caras não se animaram. Eles entendem que essa posição aí tá muito bem servida no São Paulo e não se animaram com o nome aí do Kevin Andrade, tá? Mas, pô, Gabriel, o São Paulo vai pagar $6 milhões por ele, poderia vir por empréstimo. O Fortaleza se mostrou aberto a discutir a possibilidade de empréstimo com opção de compra diante da dificuldade em vender o atleta. Mas nem nesses termos convenceram o São Paulo, que manteve uma postura cautelosa no mercado e encerrou o assunto. Tá? Então o Fortaleza aí tem um desejo de emprestar, né? Emprestar ali com opção de compra, então ele viria por empréstimo, né? Uma possibilidade de vir por empréstimo com uma opção de compra de $6 milhões, né? Mas mesmo o São Paulo aí podendo trazer o jogador por empréstimo, mesmo assim a diretoria, né, cara, conversou ali, não tá interessado, e é isso. Né? Kevin Andrade, eu já vi uma repercussão bem grande em cima do Kevin Andrade, né, que é um jogador bem talentoso, promissor, já foi até convocado para a seleção da Venezuela, né, e a pergunta que eu faço é, um jogador interessante, né, talentoso, por que o Fortaleza quer emprestar o jogador? Né, eu fui procurar aqui sobre isso, né, eu vi aqui algumas páginas do Fortaleza, sendo que o Fortaleza quer emprestar para ele ganhar rodagem, né, para ele ganhar se aí, porque, né, se o Fortaleza quer emprestar ele para ganhar experiência, ganhar rodagem, é porque ele está bem longe de estar pronto ainda. Se não está pronto ainda, então, né, olhando por esse cenário, talvez o jogador realmente não serviria aí para ajudar o São Paulo neste momento, né, porque o São Paulo tem vários jogadores aí parecidos, né, jogadores de lado de campo, né, que tem velocidade, que é jovem, então não sei também se seria interessante aí trazer o Kevin, se vier seria mais uma opção, né, para rotação ali de elenco, mas tecnicamente, né, cara, parece ser um jogador bem promissor aí, que deve ter aí um futuro interessante, né, porque o jogador tem bastante talento aí, e foi oferecido para o São Paulo, mas o São Paulo não se alinhou aí com o nome do jogador, até porque o São Paulo agora quer um lateral e um zagueiro, né? Enfim, o blog do São Paulo tem essa informação aqui que vai ter muita gente ficando no pé da vida, tá? Que o nome do Kevin, tá, foi oferecido aí para a diretoria do São Paulo antes da chegada do Tapia, né? E que lá dentro do São Paulo eles preferiram aí trazer o Tapia, né, o Gonzalo Tapia do River, do que o Kevin Andrade, né? Imagino eu que isso foi porque o Gonzalo Tapia é um jogador mais experiente, mais rodado, né? Ele tem, né, o Kevin tem 18, né? Se eu não tô falando besteira, acho que ele tem 18 e eu nem olhei qual a idade dele, mas ele é bem jovem aí. E o Tapia tem 23, né, cara? Jogou na Universidade Católica, se destacou, foi pro River Plate, acabou que não foi bem, né? Então, imagino que pelo Tapia ser um jogador mais, um pouco, mas não muita coisa, mas um pouco mais velho, ser um pouco mais experiente, o São Paulo preferiu ele por causa disso, né? Até porque, tecnicamente, o Kevin parece ser bem, né, bem mais talentoso do que o Gonzalo Tapia aí, né? Enfim, você gostaria aí do Kevin Andrade do São Paulo? A diretoria não se animou muito, né? E não gostou aí desse nome e encerrou aí qualquer possibilidade dele chegar ao São Paulo, tá? Bora mudar de assunto agora. E o negócio é o seguinte, o bicho tá pegando no São Paulo, né? O time mal aí, muita cobrança aí no São Paulo. E o Baby, que é o líder aí da principal torcida organizada do São Paulo, que é independente, fez um post ontem, rapaz, falando aqui algumas coisas, cobrando aqui alguns pontos que ele já costuma cobrar. E falando também sobre uma reunião que vai ter aí, né, com alguns membros aí do São Paulo. Olha só que ele postou. São Paulo Futebol Clube está do jeito que a oposição gosta. Quanto mais derrota, melhor. E se for para a segunda divisão, irão fazer um churrasco no clube social comemorando. Por outro lado, a era Júlio Casares vai morrer abraçada com seus conselheiros incompetentes. Belmonte, Nelsinho, Chapecó e Rui Costa. Não montamos um time competitivo. Demoramos para ver se era ou não necessária fazer uma cirurgia no Lucas. Ficaram enrolando e agora estão com cara de marmotas sem saber o que fazer. Estou alertando há mais de 4 meses que em 2025 seria o ano mais difícil da história. Está desesperador. O time só empata. Não vence e é um sério candidato ao rebaixamento. Um time que é blindado por uma diretoria bunda mole e que não impõe respeito perante ao elenco, que entra em campo com um discurso que é importante competir. Tá todo mundo errado, presidente, conselheiros, jogadores e diretoria. Vencer ou vencer o Gambá e o Red Bull.
Santos e Juventude, atrás de nós com o jogo a menos. Ele traz aqui, na verdade, calma aí, ele fala que venceu o Gambá, né, com o Corinthians e o Red Bull Bragantino, que é hoje, né, e que Santos e Juventude estão aí, né, com um jogo a menos com o São Paulo, que é um importante detalhe, né? Tem time ali que tá perto do São Paulo, mas tem jogo a menos, que se ganhar, passa aí o São Paulo. Isso é um ponto também bastante importante. Aí um ponto aqui que ele traz que eu acho que é o mais destacado é o seguinte: já oficializamos para a diretoria que queremos conversar com os atletas e a comissão técnica Crespo e Muricy Ramalho, tá? Foi o que ele colocou que vai ter uma reunião aí para conversar com todo mundo, né? E, cara, assim, essa reunião que vai ter, essa conversa aí, provavelmente vai ser naquele tom que o próprio Baby já falou, né? Conversar com eles, né? De que tá todo mundo fechado aí, que o São Paulo não pode cair, que vai lotar o estádio, que vai apoiar aí, que os jogadores têm que fazer a parte dele dentro de campo, que a torcida vai encher o estádio e vai apoiar. Aquele discurso que o próprio Baby já falou outras vezes, né? Essa reunião, essa conversa aí deve ser nesse tom, né? Pra dizer que a torcida tá ali apoiando, né? Porque é isso, cara. Chega lá, porra, tem que chegar quebrando tudo, invadindo. Não é assim, né, gente? Porra, primeiro que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, não vai adiantar nada. Tá? Não vai adiantar nada aí. Só acho que o Crespo não devia estar no meio, não, tá, cara? Acho que o Crespo não devia estar no meio, não, porque o Crespo acabou de chegar, o cara tem um jogo, já tem uma galera grande aí pesando na do Crespo, na imprensa, então, meu Deus do céu. Tem de gente na imprensa largando o cerol no Crespo aí, sem nenhum motivo, é grande. A gente sabe o motivo, né? Tem muita gente criticando o Crespo aí, né? Sendo que o cara acabou de chegar, tem um jogo, muita gente criticando ele aí. Porque o Zubeldia foi embora, né? Tinha muita gente na imprensa aí que puxava o saco do Zubeldia, que não podia ser demitido, né? Que fazia milagres no São Paulo, né? Muita gente ficou doída aí porque o Zubeldia foi embora e agora tá tentando bater, né? Tá batendo aí do Crespo, que é o novo técnico, que tem um jogo, cara. Pô, deixa o cara trabalhar, né? Tem um monte de gente pensando na do Crespo. Eu já acho que o Crespo não deixar fora dessa reunião aí, entendeu? Chama lá o Belmonte, Casares, Muricy, jogador desses caras. O Crespo, cara, ele é o que tem menos culpa de tudo. Verdade aí é essa. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.